Bem-vindos a mais um Urbicast. Hoje o papo é sobre Chapada dos Veadeiros com uma especialista e eu convido vocês a acompanharem, mas do meu lado, ele, Davi Tavares. Falei que ia voltar, voltei. Agora é pra ficar, hein? Quem sabe, né? Já profetizando aqui. Mas e aí, gente, tudo bem com vocês? E vamos lá? Vamos O lá, papo hoje tá maneiro, hein? hoje é bom. Fiquei já tirando umas curiosidades aqui antes de começar. Me deu mais curiosidade ainda. E antes da gente começar, só convidar vocês a seguirem nosso Instagram, @urb.cast, nosso canal no YouTube, o Urbicast. A gente também tá no Spotify. E com a gente, diretamente de Curitiba, Verônica Teulen. Seja bem-vinda, Verônica. Bom dia, Juliana, Davi. Bom dia. Bom dia. Prazer imenso, hein? E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou falando de Curitiba. Adoraria estar falando da Chapada dos Veadeiros, mas vocês me pegaram no meio de umas férias. Então, eu estou falando aqui da minha cidade natal, falando um pouquinho da Chapada dos Veadeiros no dia de hoje. Perfeito. Para a gente começar, Verônica, acho que é legal a gente falar justamente dessa sua infância, da criação em Curitiba. E aí conta um pouquinho para a gente da sua história, para a gente poder acompanhar a sua jornada. Então, eu sou de Curitiba, né? Nascida, criada, eu brinco que estudada em Curitiba também. Então, aqui é onde tudo começou, vamos dizer, a minha relação com natureza, a minha relação com gostar de animais. Então, eu venho de uma família onde tanto meu pai quanto minha mãe gostavam muito sempre de natureza, estar na terra, cuidar das árvores, cuidar dos... A gente sempre teve bichos em casa. Então, eu fui uma criança que foi ligada muito em estar na terra, em cuidar disso. Aí a gente sempre brinca que eu sou a irmã mais nova de três, e sempre eu fui a que gostava das experiências com natureza. Então, com 8 anos, eu tinha um laboratório. Aí a gente sempre lembra que eu pedi para minha mãe fazer um jaleco. Então, eu de criança, eu andava de jaleco fazendo minhas experiências com asas de borboleta, restos que encontrava de ossos de não sei o quê. Então, eu tinha todo um laboratório como criança, mas que era esse despertar assim de gostar de natureza, gostar de estar vendo os movimentos naturais numa visão muito de criança, né? E hoje eu vejo que isso ajudou muito nessa formação, naquilo que é a minha paixão mesmo, que é natureza, que é meio ambiente, que são os bichos, que são as plantas, que são as montanhas. Eu acho que isso vem desde a minha infância mesmo. Demais. Ou seja, desde pequena ela já tinha Já tinha uma veia, né? uma veia Já tinha uma predisposição. Pô, bacana isso. E aí foi natural, então, escolher engenharia florestal? Como é que foi isso? Não foi tão natural assim, não, porque quando a gente está jovem, né, com 17 anos, eu escolhi engenharia florestal e fui fazer engenharia florestal. Quando comecei a fazer, eu falei, gente, mas esse negócio de muita engenharia é só cálculo, matemática, onde que estão as plantas, onde estão os bichos, né? Aí eu deixei a engenharia florestal e falei, vou estudar de novo para passar no vestibular da Federal, que eu quis federal, sempre universidade pública. Isso também é uma veia muito forte na minha formação mesmo. Aí eu fui, aí depois eu descobri que biologia era muito específica e eu descobri que na florestal eu teria a oportunidade da conservação da natureza. Aí eu volto para a florestal com um foco direto. Eu quero trabalhar com conservação, eu quero trabalhar com meio ambiente, que era na época, né? Aí eu volto para a florestal com esse intuito, passar pelo que tinha que passar para chegar no que eu desejava, que era a parte de conservação da natureza. Caraca. Ou seja, tentou sair, mas ela te puxou de volta, né? Exatamente. E hoje eu agradeço muito. Ontem, por sinal, hoje é dia 13, né? Ontem foi dia do engenheiro florestal, né? Parabéns! Parabéns. E a gente sempre fala assim que poucas pessoas, né, da engenharia florestal foram para a conservação, mas a gente agradece muito porque essa visão ampla que a engenharia traz para nós, ela facilita muito a atuação em conservação da natureza. Então, eu sou assim, uma engenheira florestal formada aqui na Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz meu mestrado, estou nesse momento fazendo meu doutorado, e super feliz com a minha profissão e com a escolha que eu fiz, que é a conservação da natureza. Ah, bacana, né?
É muito diferente, né? Porque a gente quase não vê as pessoas falando sobre engenharia florestal. Muito difícil. Mas foi difícil, né, que você conseguir, tipo assim, achar, vou dizer assim, um estágio, emprego nessa área mesmo? Tem coisas muito engraçadas, sabe, Davi, que eu tive uma oportunidade que na época, quando eu fui fazer florestal, aqui na escola, que a gente chama engenharia florestal, a gente chama escola de florestas. A gente não chama universidade. Então, todos da nossa geração diz, a gente vai para a escola de florestas. Então, isso também é uma personalidade um pouquinho daqui. E eu tive a oportunidade que na época que eu estava, era muito forte a nossa escola aqui, na parte de conservação da natureza. A gente tinha professores como Miguel Milano, que direcionou muito na questão de áreas protegidas, então, que foi a área que eu segui. Depois, com o tempo, essa área diminuiu aqui, mas eu fui de uma geração que aproveitou essa oportunidade de ter uma formação em áreas protegidas. Ah, bacana. Bom. E foi isso que foi te levando a conhecer outros lugares aqui no Brasil, Verônica? Como é que isso foi levando você a destinos diferentes? Pela própria profissão, né, Juliana? Porque à medida que eu fui me formando e fui trabalhando em diferentes organizações, em diferentes ONGs, de pequenas, médias e depois algumas maiores, e isso foi me levando a conhecer diferentes locais do país, né? Eu acabei conhecendo o país todo pela minha profissão, trabalhando, eu conheci o país inteiro, e foi assim que eu conheci o Cerrado também, né? O Cerrado, eu sou uma filha da Floresta Atlântica, aqui das Araucárias, fiz toda a minha formação aqui, com muita paixão por essa floresta de Araucária também, mas quando eu conheci o Cerrado, em 96, eu fui para um curso que era uma vivência ambiental, tipo um Big Brother, 30 dias, com 20 pessoas numa casa, dentro de um Parque Nacional do Grande Sertão Veredas, só estudando conservação da natureza. Matava a galinha, não é? Não matava a galinha, não. A gente ficava lá assim, 30 dias dentro do parque, só estudando conservação da natureza, entende? Legal. Só estudando conservação da natureza. Então, isso foi brilhante, porque esses 30 dias, eu lembro até hoje, eu fui num curso em maio, eu ouvia na vereda os lobos, que não era um uivo de lobo, era uma vocalização do lobo-guará, e aquilo foi a minha grande paixão pelo Cerrado, foi no Grande Sertão Veredas, no noroeste de Minas, um parque nacional. Então, esses 30 dias mudaram completamente a minha vida, foi lá que eu tive uma paixão total pelo Cerrado. Você acha que essa experiência te transformou, Verônica, a ponto de você se incomodar com alguns erros rotineiros nossos, assim? Você começou a mudar o seu olhar e falar, gente, olha só, vocês não têm noção do quanto que a gente precisa preservar o ambiente à nossa volta, porque eu acho que a partir do momento que vocês têm um contato de 30 dias e vocês conseguem entender como que a dimensão florestal que a gente tem, que é riquíssima, né? A gente tem uma fauna e uma flora riquíssimas aqui no Brasil, mas a gente pouco se dá conta, né, Davi? Pouco se dá conta mesmo, né? Tipo, a gente fica meio... acho que a gente não tem uma porcentagem na cabeça de como pelo menos eu não tenho. Eu também não tenho, por isso que eu... Isso tudo, né? Quão rico é, e como que a gente pode preservar, né? Qual é o nosso papel, de fato, nesse bioma, né? Mas eu acho que é justamente aí, né? De diferentes formas. Eu fui 30 dias, né? Mas qualquer experiência que você tenha com natureza, onde você possa tocar de alguma forma as pessoas que visitam essas áreas, estão em contato com a natureza, você muda a sua percepção. Tanto é que a questão de conservação, a questão de natureza, ela é tão forte que, por exemplo, no Japão começou os banhos de floresta, né, onde os médicos recomendavam que você tinha que ir para a floresta, para a natureza, porque você necessitava disso. Então, a gente, como ser humano, a gente tem a nossa conexão com a natureza, mas nós ficamos desconectados. Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar novamente em contato, algo no nosso sistema se adequa, algo no nosso sistema novamente faz as sinapses que a gente tem com natureza. Então, as mudanças, elas acontecem mesmo. A gente só precisa dar oportunidade para as pessoas delas estarem em contato com a natureza. Ah, bacana. Uma curiosidade, Verônica, tipo assim, eu percebi que você viveu muito no meio do... Assim, no mato não, né? Da floresta em si.
Como é esse meio termo, floresta e cidade? Você consegue adaptar? Boa, Davi. Né? Difícil. Mas você sabe que eu sou assim, eu sou uma pessoa até muito fácil. Eu sou uma pessoa que sou muito, aonde eu tiver, eu acabo vivendo feliz, entende? Então eu falo assim, eu morei no Rio de Janeiro, dentro da cidade, e aquilo também me encantava, entende? Então essa diferença que a gente vai achando, a gente vai encontrando até mesmo dentro das cidades, alguns locais que a gente pode se conectar. Por exemplo, a gente tem uma série, não tem uma cidade que não tenha parques, que não tenha alguma área que você possa ter um contato com o verde. Não é o mesmo de uma floresta, não é o mesmo de um cerrado, mas é um local onde você tem essa oportunidade. Sim. Tipo assim, quando eu saio da cidade para ir para a floresta, eu sinto um baque. Lógico, enorme. Eu sinto um baque, porque eu tô acostumado com barulhos. Tipo assim, eu falo com minha namorada que se eu for pra morar, eu quero morar num lugar próximo de tudo, com barulho cidade. De carro, de moto. Você quer o caos. Eu quero o caos. E, tipo, aí você pensa e para, vou sair da cidade pra floresta. Eu fiquei um final de semana na floresta, tipo, lá em Macaé, na Serra de Macaé. Uhum. Eu fiquei uma semana, não foi nem final de semana, eu fiquei uma semana. Gente, tava surtando. E Verônica? Eu surtei, juro pra tu. Eu surtei porque é tudo próximo. Sim. É uma cidadezinha bem próxima, tem cachoeira, tem tudo. Eu fiquei assim, o que eu faço? Não tem nada, gente. Eu tô ouvindo um barulho, não tem uma buzina. Não tem ninguém estressado no trânsito. Não tô entendendo. Qual o propósito? O que tá acontecendo? Mas você sabe que a gente se depara com todas essas coisas. E é da mesma forma quando eu saio. Hoje eu moro num povoado chamado Povoado do Moinho. É um povoado no interior. A gente brinca que é a área rural da Chapada dos Veadeiros. E eu moro ainda na área rural do povoado, né? Então, da mesma forma, quando eu pego um congestionamento, quando eu pego um caos de final de tarde de cidade, isso também talvez cause a mesma sensação. A sensação inversa, né? O jogo virou, né? O jogo virou. Mas, ao mesmo tempo, Davi, quando você fala isso, né, a gente pode ter assim, eu não quero viver no meio da roça, não quero viver isolado do mundo. Mas você pode ter experiências com natureza que sejam extremamente transformadoras na sua vida. Nem todas as pessoas todo mundo que mora na cidade quisesse mudar para a área rural, não teria condições disso. Uhum. Mas você ter a oportunidade de vivenciar alguns dias, vivenciar algumas horas em contato com a natureza, isso passa a ser quase que uma necessidade da gente. Sim. Sim, até essa desconexão ela é fundamental, né? A gente precisa, de fato, até para saúde mental, eu acho, né? A gente estava mostrando agora um pouco mais cedo, né? Quando eu viajo, eu boto o celular no modo avião, porque às vezes eu quero aproveitar o lugar, porque a gente fica tão agarrado no celular, eu falo que a gente não vê as coisas com os olhos, a gente vê com os olhos... Com as lentes, né? Com as lentes, né? Com as telas do celular, a gente não costuma ver isso. E o que você falou é verdade, tipo, a gente tá tão acostumado vivenciar, tipo, hoje em dia, ninguém tá com o ventilador ligado, porque gosta do barulho. Só por causa do barulho, pode até estar frio. Mas frio, você não vai pro meio da floresta, você vai ouvir só, tipo, pássaros. Grilos. Cri-cri. É muito doido. Mas eu acho que eu acho que existe uma outra coisa, que daí é um pouquinho de uma conexão que eu trago também, né? Aí, voltando um pouquinho de Cerrado, então eu conheço Cerrado no Grande Sertão Veredas, depois eu vou para Chapada dos Veadeiros em 97, quando eu encontro, né, realmente Cerrado, e aí tem uma história aí longa desse Cerrado. Mas o que me leva, na última vez que eu cheguei no Cerrado, e agora eu fiquei definitivo, foi justamente para um centro de meditação, onde a gente precisava silenciar na gente mesmo, né? Porque dentro das cidades a gente vive em autoestímulo o tempo todo. Então, a gente vive essa necessidade de que a gente tem de estar sendo estimulado o tempo todo. Quer com buzinas, quer com... É como se fosse aqui uma bailarina falando sem parar na sua mente, né? Então, essas necessidades que a gente tem da cidade, também chega um momento na vida que às vezes a gente quer parar um pouquinho. E aí esse contato com a natureza ajuda muito.
Porque a gente precisa dar uma pausa, uma cara. renovação, né? É tipo um break. É um breakzinho. Exatamente, É um isso. Mas eu ia brincar contigo. Você tem quantos anos, Davi? Eu tenho 27. Faz parte. Essa busca. Eu já tô diferente, tá, Verônica? Eu tô com 22, mentira, eu tô com 44, mas eu entendo muito o que você tá trazendo, que é justamente desacelerar. Porque a gente vem numa juventude hoje ainda mais acelerada do que era, né, antes, então a gente vai, quando vê, o próprio corpo às vezes pede para parar. Às vezes a sua mente até quer, mas o seu corpo para, o seu corpo às vezes não responde mais como você gostaria, e aí você vê que você tem que mudar sua rotina mesmo, e aí a natureza realmente é fundamental nesse momento. E aí eu tenho 52, né, então você pode dizer assim que eu já passei da metade, meio século e mais 2 unidades. E a gente tem, eu acho que há uma mudança também na maturidade da gente, né? Sim. Quando a gente é mais jovem, às vezes a gente tem isso. Embora eu tenha que te dizer que, como jovem, eu também gostava muito de estar na natureza já. Ela já tá no sangue. E fala pra gente da Chapada, né? Como que você falou muito que se encontrou no Cerrado, que foi ali que você se descobriu. O que aconteceu? Conta pra gente. Como que foi seu contato lá? Eu acho que o primeiro contato, como eu falei, foi Grande Sertão Veredas, foi nesse curso que foi dado pela Funatura, era a Lourdes Ferreira, uma grande ecóloga, que fez essa oportunidade de profissionais recém-formados, que a gente tinha a oportunidade dessa formação intensa. Foram 30 dias estudando de cerrado, estudando de conservação. Ali, esses 30 dias com conexão com o cerrado, eu disse, nossa, esse é o melhor lugar deste mundo. E aí, na sequência, eu fui para lá para fazer o curso e eu não voltei, porque aí me contrataram para eu ficar trabalhando lá. Então, eu saio para fazer um curso e não volto. Nunca mais. Não volto mais. Eu em Nova York. Não volto mais. Eu, na verdade, fiquei daí no Cerrado, depois eu saí do Grande Sertão e fui para dentro da própria Funatura, num programa chamado Santuários de Vida Silvestre, que era um trabalho com proprietários privados para conservação, e foi nesse momento que eu conheci a Chapada dos Veadeiros. Então, eu conheci a Chapada dos Veadeiros em 97, que dá 26 anos, é isso? 26 anos esse ano. Não era tão badalado como hoje em dia, né, Verônica? Acho que hoje existe um movimento muito grande do turismo para lá, mas quando você chegou lá, o que você encontrou, assim? Quando eu cheguei, você já tinha realmente, porque a existência do Parque Nacional é o ponto mais chave da Chapada dos Veadeiros. O Parque Nacional é o mais importante, o mais relevante que existe naquela região. A partir da existência do parque, que ele é criado em 61, toda aquela região ela vai se desenvolvendo a partir da existência desse parque. Então, vamos dizer assim, quando o parque foi criado, as pessoas viviam de mineração ali, minerar cristal, sem acesso a quase nada, porque a gente está falando do Nordeste goiano, um local abandonado pelas políticas públicas, um local que foi, durante anos, abandonado. Então, quando o parque vem, à medida que esse parque começa a ser implementado, começa a ter o turismo, começa a fazer os cursos de condutores de visitantes, as pessoas começam a oferecer uma hospedagem, começam a ter uma alimentação, essa região ela vai se transformando. Então, a transformação da Chapada dos Veadeiros, ela deve-se ao Parque Nacional, que a partir dele a gente tem uma série de opções de visitação no parque, mas são dezenas de outros empreendimentos que nasceram ao redor de proprietários privados que também oferecem oportunidades para quem vai para a Chapada dos Veadeiros. Então, quando a gente fala assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei para trabalhar com proprietários privados ao redor desse Parque Nacional, mas sempre um carinho muito especial por essa unidade de conservação, por esse parque, porque é ele que mudou a realidade daquela região. Você, Verônica, você participou dessa mudança, tipo assim, participou, né? Tipo, mas você sentiu um grande baque quando você chegou, que não era tão visitado, né? E agora, atualmente, tipo, você chegou, tá muito diferente.
Eu fui sentindo assim, porque eu trabalhei em 97, depois eu saí de lá, fiz uma série de outras coisas. Em 2001, eu volto pela Fundação Boticário, que a gente adquiriu uma área em Cavalcante para a criação de uma reserva privada. E aí, depois, em 2006 e 2007, eu volto de novo. Então, são diferentes movimentos da Chapada dos Veadeiros. Mas, para mim, o movimento mais forte que eu senti, talvez por ser já uma moradora, foi o efeito pandemia. Durante a pandemia, eu acho que o que aconteceu nas grandes cidades, com essa pressão muito grande, que eu não consigo eu consigo imaginar, mas não consigo, a minha imaginação não consegue ir tão longe para saber o que as pessoas passaram quando elas estavam nas grandes cidades. Sim. Eu estava na Chapada dos Veadeiros, então eu não senti esse impacto de ficar presa, de não ter liberdade. Eu estava no lugar com todo o espaço, com todo o conforto, né? Mas isso levou o quê? Muitas pessoas que tinham alguma condição financeira, elas foram comprando áreas na Chapada dos Veadeiros. Então, esse período levou a grandes áreas, loteamentos ilegais, áreas irregulares. Então, isso, para mim, é um choque muito grande em algumas regiões hoje da Chapada dos Veadeiros, que eu vejo realmente uma ocupação desordenada em lugares altamente frágeis, ambientalmente falando. Eu imagino a dor, né, que deve ser, né? Tipo assim, você chegar, ver a floresta tão bonitinha, todo organizadinho, não tão organizado porque o ser humano já é falho, já é desorganizado por natureza. Aí você chegar e ver essa mudança, eu acho que você sente. Hoje, quando eu vou num lugar, eu falam de mim na cidade, eu passo tanto tempo num lugar e quando eu passo por ele de novo, vejo que mudou, tipo, do lado do McDonald's. McDonald's é o sinal. É o sinal da... McDonald's você não vê construindo, só vê pronto. Só vê pronto. Então, tipo, você sentia um baque porque às vezes você passava por ele, você sentia um arzinho diferente. Sim. Floresta diferente. Quando você vê, já tem um prédio gigantesco. Civilização, né? Então, eu já sinto um baque. Imagino você que passou por essas ondas, né? Tipo, e hoje vê esse resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, né, que existem esses processos. As pessoas vão querer estar mudando, assim como eu também mudei da cidade para lá. Mas o que é necessário é que se respeitassem as questões ambientais. Por exemplo, a gente tem na Chapada dos Veadeiros o módulo que se chama módulo rural. A área mínima em área rural são 4 hectares. Você não pode desmembrar e comprar áreas menores. Então, se todo mundo acabasse cumprindo com isso, a gente conseguiria reduzir esse impacto. Mas o que acontece? As pessoas pegam 4 hectares, mas 10 amigos se juntam e compram. Sim. Então, o que acontece? Todo mundo tem direito, todo mundo quer estar na Chapada dos Veadeiros, mas com isso, a gente acaba, por exemplo, impactando de uma forma meio avassaladora algumas regiões, né? Então, eu acho que... É um espação, né? 4 hectares é espaço pra caraca. Mas aí esses são alguns choques que eu tenho. Por exemplo, assim, acho que vocês vão estar conduzindo para levar, mas eu vou entrando em uns assuntos aqui, depois a gente vai e volta. Tá? Pode falar. A gente gosta mas, por exemplo, algumas coisas que sempre me chocam ainda, por exemplo, o Alto Paraíso, a gente ainda tem um lixão, certo? A gente não tem um tratamento adequado para o lixo, nem Cavalcante, como nenhuma cidade da Chapada dos Veadeiros. Mas choca muito Alto Paraíso, porque esse lixão, ele está na área mais alta, ele está no limite do Parque Nacional, ele está em cabeceiras de rio. Ele vai espalhar. E é uma coisa horrorosa, entende? Todos os anos pega fogo e aquela fumaça toma conta de tudo. Próximo desse lixão, agora eles acabaram fazendo vários lotes, entende? Ao redor de tudo isso, então até mesmo uma questão de saúde pública. Então essas coisas sempre me chocam, porque quando você vai como um visitante para o lugar, você vai de férias, você não está nem aí, eu uso nem aí, muitos estão, mas a grande maioria, da quantidade de resíduos que você produz. Exatamente. Sim. E aí, se você não pega isso e não está atento e põe realmente no recicle alto, vamos reciclar aqui as minhas garrafinhas de água, vamos colocar no lugar adequado, você está levando, quando você mistura, joga tudo, você está levando para um lixão
que esse lixão está do lado de um parque nacional, esse lixão vai contaminar as principais nascentes, esse lixão vão colocar fogo todo ano e vai ter uma contaminação também, né, pelo ar. Então, o tamanho do impacto que o seu resíduo causa. Então, eu acho que isso é um ponto que é muito chave. Eu acho que a gente, na Chapada dos Veadeiros, para que possamos estar avançando em relação a esse turismo, a um turismo mais, né, mais sustentável, a uma questão de maior responsabilidade, a gente vai ter que tratar com muita seriedade a questão de resíduo, a questão de quanto que a gente está produzindo, ao mesmo tempo de que forma que a gente está fazendo a ocupação. Então, a gente tem uma cidade que, às vezes, falta água. No coração, o visitante fica sem água na pousada, porque a cidade fica sem água. Para tu ver, é um estado, é uma cidade, basicamente, turística, e sofre tanto com esses pequenos problemas, que não pequenos não, né? Que é grande, né? Que a gente tem aqui também, né? Arraial do Cabo é um sinal de Búzios. Búzios isso daí é corriqueiro. Fica sem água, fica sem luz. A gente Angra, quando chove, debaixo de água. Debaixo d'água é alagamento. Eu fico impressionado porque, tipo assim, quando é uma cidade grande, são coisas que acontecem no dia a dia, realmente. Agora, uma cidade pequena, que traz tanto turistas, tipo assim, basicamente 1.000 turistas por dia, vamos dizer, né? Pode me corrigir, velho. Mas acho que basicamente 1.000 turistas por dia, 1.000 ou mais de 1.000, se eu não me engano. E não só ficam, mas passam por lá. Aí você pensa que faltou água. Mas justamente pelas questões que ela está levantando ali, né? Uma ocupação errada, né, Verônica? Eu acho que tudo isso acaba influenciando até no próprio abastecimento do local. Porque se você tem uma ocupação desordenada e se você não cuida do resíduo que está sendo produzido, você está influenciando em tudo que está acontecendo ali no ambiente, né? E eu acho que todas essas coisas, todas as cidades que acabam tendo esse potencial de turismo, se você não faz um planejamento, se você não tem um olhar para isso, você vai ter realmente alguns picos de visitação, carnaval, réveillon, e você causa um pouco de um caos na cidade mesmo, né? E a gente vê isso em tudo que é lugar, é uma característica mesmo, a gente nunca está preparado o suficiente. O carnaval aqui no Rio é um desespero, é o caos. Do bloco de rua até a própria Marquês de Sapucaí, acho que a gente bateu recorde de toneladas de lixo produzidas na Marquês de Sapucaí. Assim, é inacreditável. Então, muito do que você trouxe do turismo consciente é um viés que aqui no URB a gente está também trabalhando, para a gente poder trabalhar, que o turista que sai da sua casa saia consciente da missão dele naquele lugar que ele está visitando, porque muitas vezes é um lugar muito preservado, até Maragogi, que é um dos destinos que a gente mais envia turistas, né? A gente tem que ter essa preocupação de fazer uma visita consciente. E voltando ali no teu assunto que a gente estava falando da Chapada e dessa mística por trás dela e por que ela tem 1.000 visitantes hoje em dia, a gente queria te ouvir para falar das belezas. A gente falou um pouco dos problemas, vamos falar das belezas do lugar. E é justamente isso, né? Eu acho que se a gente você conduz essa visitação de uma forma que as pessoas vão e contratem um guia, que tenha uma orientação, isso também já alivia bastante. Mas como você chamou aqui, as belezas, né? A gente está num dos lugares mais importantes em termos de conservação do Cerrado. É um dos maiores remanescentes ainda de Cerrado. Então, se você quer conhecer Cerrado, Chapada dos Veadeiros é um dos locais. A Chapada dos Veadeiros a gente tem, como eu já disse, o Parque Nacional, que é o grande, né, o coração. A gente tem o Parque Estadual Águas do Paraíso, que tem a Catarata dos Couros, que foi criado em 2020. E junto dessas unidades de conservação, a gente tem 40 reservas particulares do patrimônio natural. Quer dizer, proprietários privados que transformaram parte das suas áreas em reservas em caráter perpétuo, que vão manter o resto da existência dessas áreas como unidades de conservação privadas. Que bom. Então, a gente tem o quê? A gente tem todo esse conjunto entre público e privado que se mesclam ali, oferecendo oportunidades para o visitante. E, lógico, e além dessas, né, que eu usei, o Parque Nacional, o Parque Estadual, essas 40 áreas, reservas particulares, a gente tem uma dezena de outros atrativos que eles mesmo que não são reconhecidos como uma unidade de conservação, eles oferecem, sim, trilhas, cachoeiras,
oportunidades do visitante experimentar estar no Cerrado, experimentar esse encontro com natureza na Chapada dos Veadeiros. Deve ser muito espetacular, né? Dizem que é um dos céus à noite mais bonitos que a gente pode ver no Brasil, né? Na verdade, a gente sempre diz que no Cerrado o céu está mais perto da gente, né? E no Planalto Central a gente tem essa grande oportunidade, né? O céu do Cerrado é uma das coisas mais espetaculares. E na Chapada dos Veadeiros não é diferente. E um dos pontos que é muito legal quando você traz esse céu do Cerrado, o Parque Nacional atualmente tem, e ele oferece um passeio à noite, para observar à noite a natureza, a lua, céu, estrela, cerrado à noite. Então, a gente começou a ter dentro da Chapada dos Veadeiros também essa diversidade de opções para o visitante. Então, a Chapada dos Veadeiros, você tem todas as opções. Você tem a opção de trilhas mais fáceis, de água quente, de trilhas de longo percurso, trilhas de médio percurso, de fácil acesso. Então, a gente está conseguindo, dentro da Chapada dos Veadeiros, ter essa diversidade de opções para atender diferentes públicos que podem estar procurando a Chapada dos Veadeiros. Temos turistas de todos os jeitos, né, Verônica? Aqui no URB a gente está com uma campanha tentando identificar justamente quais são os tipos de turista, né? Quais são os tipos de viajante que a gente tem. E aí eu te pergunto aqui com o Davi, a gente tem um turista mais aventureiro, a gente tem um turista mais romântico, que busca destinos mais... se você fosse se definir assim como uma viajante, qual seria o tipo de viajante que você seria? Eu sou mais uma que eu gosto de locais onde não tem muita gente. É a viajante escondidinha. Não, porque os lugares... Claro, às vezes... Tipo assim, ela fica bem com ela mesma. Só... E esse é um desafio que eu tenho, né? Desde eu estou morando há 8 anos na casa de amigos lá no Moinho, na Chapada dos Veadeiros. E eu tenho um grande desafio que é sair de lá, entende? Porque eu estou lá no lugar, eu estou com o rio a 5 minutos, eu estou com as montanhas do lado, eu estou com tudo tão perto que sair dali acaba sendo assim, tem que ser um esforço muito grande para poder sair de lá, porque a gente está dentro da natureza, a gente está dentro das montanhas mesmo, né? Eu diria que eu sou um viajante mochileiro. Mochileiro, gosta de sair por aí, desbravar. Só para conhecer e isso, sabe? Tá vendo? Mas essa é a maravilha dos 27 anos, né? Não, 27 anos é uma maravilha isso. A gente vai de mochila, a gente faz bem isso mesmo. Depois a gente já vai... Depois a gente acalma, né, Verônica? Mas se eu pudesse me aposentar agora, eu aposentadoria. Você já tá... por esse lado, é uma alma velha. É uma alma mais idosa. Assim, eu fico lembrando do tempo que eu era antes, né? Aí eu falo assim, pô, eu saía de casa na sexta e voltava no domingo. Hoje eu saio de casa na sexta, 10 horas da noite, quero estar em casa, dormindo na minha cama. E você só tem 27, calma. Só 27. Mas você sabe que lá na Chapada dos Veadeiros a gente tem muitos visitantes que são, né, pessoas com mais de 60 anos também que começam. Tem muito trilheiro, muita gente que está fazendo muita trilha com boa saúde. Hoje a gente já não tem mais muito aquilo que a gente falava, o velhinho, né? Às vezes a gente tem jovens que não querem ir, como a gente tem pessoas mais... com mais idade que dão um show dentro Isso é verdade. Isso então, é verdade. hoje a gente não tem essa coisa assim, qual que é o limite? Que público que eu quero? Eu acho que a gente tem que estar, assim, um local como o Chapada dos Veadeiros aberto para todos os públicos, no sentido que cada público tenha a sua... você consiga achar o seu roteiro. E aí, quando eu falo o seu roteiro, eu acabei não falando um ponto que é bem, bem legal, bem importante, assim, que é a questão do guia. É você estar contratando um guia local quando você vai fazer... eu quero fazer 4 dias, 5 dias de Chapada dos Veadeiros. Você, com o guia, você define qual que é o seu perfil, o que você quer fazer, de que maneira que você quer fazer, e esse guia vai te orientar e você vai ter menos risco de acontecer alguns acidentes, de acontecer no meio do percurso, alguma coisa que não seja boa. Então, hoje a gente tem na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, como em Cavalcante, associações de
de guias que você pode encontrar assim, uma diversidade de perfil e que a gente sempre recomenda que você, indo para lá, você contrate qual que é o perfil. Eu quero uma guia mulher, eu quero um homem, eu quero mais jovem. Sabe assim, você escolhe também esse perfil. Eu quero um que seja mais um historiador, outro que conte mais da questão de natureza. Você escolhe o perfil também que você quer, mas é muito importante, porque a gente tem, às vezes, alguns acidentes, são poucos os acidentes que acontecem na Chapada dos Veadeiros, mas, normalmente, os acidentes que acontecem e que levaram até alguns óbitos, a falta de guia pode ser apontada como um elemento. Perfeito. E o guia faz toda a diferença, né? Sim. Tipo assim, quando você vai sozinho, você sente, tá conhecendo tal. Vai com guia, você conhece a história, você conhece o local. Uma vez eu fui com Petrópolis, primeira vez que eu tinha ido, eu fui sem guia. Aí, da última vez que eu fui, tem um tempo já também eu contratei um guia pra me conhecer a história mesmo assim, da cidade. Outra visão. É lógico, porque ele vai trazer... Tive outra visão, conheci lugares que eu nem sabia que existia, me levou por lugares... Me levou para um beco, falei assim, bolso, pelo amor de Deus. Aí ele tá levando pra onde? Vai levar para um beco. Não, pode ficar tranquilo. Calma. Calma, Davi. Segura. Mas é legal, porque tem toda a questão... E até mesmo para lugares que são mais perigosos, claro, né? Óbvio. Né? Tem passeios que realmente com guia fazem toda a diferença. Até aqui no Rio também a gente tem. No Rio, quem vem visitar o Rio tem que fazer passeio com guia. Com guia, exato. Tem muito lugar no Rio de Janeiro, muitos lugares. E muito dentro do que a Verônica falou. A gente está caminhando para o fim, Verônica. O nosso papo voou. Assim, voou mesmo. A gente está aqui, falamos de tudo que a gente podia. E aí eu queria pedir para você, não sei se o Davi vai concordar comigo, para deixar uma mensagem para quem está planejando conhecer a Chapada nos próximos meses, no próximo ano. Bacana. O que esperar, como se preparar. E o recado, né? Até trazendo também para a questão do turismo consciente. Então, acho que a Chapada dos Veadeiros é um dos roteiros, um dos lugares onde quem gosta de natureza deve realmente organizar a sua viagem para ir. É aquilo que nós falamos de um turismo mais consciente, no sentido de você estar muito atento, que você está chegando num local de natureza, então mesmo que a gente tenha, como o Davi, tô louco, eu quero um barulho, eu quero ter isso, é importante que você fale, opa, eu estou chegando num lugar, e um lugar que também tem outras pessoas que estão nessa busca. Então, até mesmo, como que a gente consegue silenciar um pouco para estar aproveitando ao máximo essa experiência com natureza, essa experiência do local? Você ir para a Chapada dos Veadeiros, nós já falamos de guia, a gente já falou de turismo consciente, as melhores épocas que tem são as épocas mais, por exemplo, a partir de maio, junho, julho, que são as épocas que você não tem chuva, mas ainda você tem um verde, ainda você tem as queimadas não são fortes, então é uma época muito boa de você ir, embora o ano todo você tem opções para você ir para Chapada dos Veadeiros. Na época de muita chuva, que coincide com o final do ano e mês de janeiro, sempre você tem que estar mais atento por causa das cabeças d'água, por causa da questão de risco que você tem em alguns lugares. Mas, de qualquer forma, ir para Chapada dos Veadeiros, acho que tem que conhecer o Parque Nacional, conhecer o Parque Estadual, fazer um roteiro também que seja agradável para você e também aproveitar, acima de tudo, aquilo que a comunidade local pode estar oferecendo e ser muito respeitoso com essa comunidade. Sim. Então, quando a gente chega, eu acho que a gente não deu tempo para a gente falar também de Cavalcante. Cavalcante, Alto Paraíso, acaba sempre tendo um fluxo maior, mas Cavalcante é um local também com o território quilombola, com o pessoal local, que também vale essa experiência de conhecer, assim como outras regiões da Chapada dos Veadeiros. Ai, máximo. Eu quero ir também. Eu espero que você já tenha anotado. Espero que você tenha anotado tudo assim, ó, ponto a ponto do que ela falou, porque, mano, não tem como. Deve ser lindo, né? Deve ser bom demais. Se visitar já é maravilhoso, imagina você morar lá. Todos os dias você encontrar aquele verde, aquele... Poxa, não tem como. E a gente entende você não querer sair, tá, Verônica? Tá explicadíssimo. Eu entendi agora. A gente fica... E realmente eu sou muito grata a isso. Até aqui em casa sempre falam que eu a vida toda falei assim, o que você quer fazer da vida, né? Eu falava, eu quero morar do lado de um parque nacional. E falava isso a vida toda. E, de repente, hoje eu moro a 300 metros de um parque nacional, eu estou no limite.
Esse então, é um poder. isso é um prazer muito grande que eu posso. Eu vivo a minha profissão, eu trabalho com o que eu gosto e ainda eu vivo junto do que eu gosto. Então, é uma maravilha. Tá bom demais, Verônica. Pô. É muito bom mesmo. Se isso não é vida, não sei o que é mais. Exatamente. Obrigada demais pelo papo. Foi bom demais. Espero que a gente tenha inspirado muitos viajantes aí a conhecerem a Chapada de forma responsável. Obrigada, Verônica. Obrigado, Verônica. Eu que agradeço. Um beijo, até mais. Até, tchau. Obrigada, Davi. Até o próximo, gente. Até o próximo, gente.